Meu marido teve um choque. Quando ele viu a realidade nua e crua jogada ali na cara dele, comadre, esse moço ficou vermelho, verde, olhou para os meus olhos e me abraçou assim e falou: Eu te amo. Ele foi muito fofo, porque com certeza ele ficou muito chocado e com certeza ele não acreditou naquilo que eu tinha contado para ele. Porque muitas passagens da vida da gente, quando a gente conta para alguém, as pessoas insistem em não acreditar. Principalmente em relacionamento, porque muitas vezes a gente passa por cima de muitas coisas. Ou quando você, o namorado aí, por exemplo, contou uma história para você, você fala: Ah, essa história aí, ó, deve ser verdade. Não, você deixa passar. E aí no dia ou menos dia ele vai lá e te mostra uma foto, ou ele te prova que aquilo que ele estava te falando era verdade. E aí você fica com essa cara aí, ó. Até esquece de curtir o vídeo de hoje, que sim, o vídeo de hoje é muito importante. E quando meu marido ficou com essa cara aí que você está se espantado quando viu aquela situação assim, ó, que eu tinha falado para ele, mas ele não tinha acreditado, ele falou pra mim assim: vou gravar o vídeo, mas depois, por ele ser gentleman, todo assim educadinho, ele não gravou, ele não tem coragem de gravar não. Ele não tinha coragem de vir aqui contar pra você, por isso que eu vim aqui contar pra você o lugar que eu levei o meu marido em 2019, quando a gente estava no Brasil. Sim, eu e meu marido estava lá acompanhando a minha mãe, que ela estava naquela situação que você sabe. E daí, menina, nós fomos visitar uma pessoa. Pois é, aí que tá o pulo de gato, do gato. Quando nós chegamos nesse local, eu percebi que existiam uns cantinhos lá bem parecido com os cantinhos que eu tinha vivido. Comadre, a minha mãe tinha uma casa na roça, onde nós ficávamos na roça, e também tinha a casa da rua. Na casa da rua já tinha chegado o encanamento e a luz era gás, parece. Só sei que ligava às 6 horas da noite e desligava às 9, 9:30 da noite. Era uma loucura a nossa vida, mas tinha essa luz lá. Na roça, era a lamparina, que colocava querosene com um paviozinho lá dentro. E nesse local que nós fomos, ainda tem lamparina, comadre, igualzinha o que nós vimos. Igual, quer dizer, igualzinha da mesma forma de quando eu era criança. Parece que é o mesmo local. É uma lamparina assim gordinha, é de lata, tá até preta, né? E aí tem tipo um tecido por debaixo e coloca lá o querosene e eles acendem lá à noite. E comadre, mais fora da casa, assim, acho que uns 10 a 15 metros fora dessa casinha, existe uma coisa chamada latrina. E foi aí que o meu marido ficou assim, ó, passado. Essa latrina, como a minha mãe chamava, é um banheiro. Só que o banheiro não é esses banheiros luxuosos que você vê a Joaninha aí nesses hotéis. Quer dizer, quando eu viajar, porque hoje em dia nem viajar eu viajo mais, né, menina? Mas essa latrina em questão, ela não tem um lugar para sentar. É uma tábua assim reta, e nessa tábua tem um buraco assim, e a gente fica de cócora para fazer as necessidades fisiológicas. Me desculpa você, mas eu vou ter que contar a realidade. Daí você olha assim naquele buraco lá embaixo, assim, que foi que eles cavaram um buraco, tudo que você fez fica lá embaixo. E aí é jogado um cal de vez em quando lá dentro. Era assim que eu fazia minhas necessidades. E daí, comadre, quando eu olhei do lado assim, eu vi uma vasilha de sabugo de milho. Comadre, nesse momento assim eu chorei, tá? Muito, muito quando eu vi aquilo lá. Porque eu me vi naquela situação. E daí eu peguei assim, não é que eu chorei assim tendo vergonha, nada disso não, essa é a minha história, eu não posso mudar, é de onde eu vi. Mas eu vi assim, eu pensava que não existia mais esse lugar. Inclusive, comadre, quando eu colocar o meu pé no Brasil, eu vou pagar essa pessoa, vou tentar alugar essa casa para eu passar uns 2 dias lá. Eu vou fazer de tudo porque eu quero mostrar para você. Você precisa de ver essa situação. E daí eu peguei e chamei o meu esposo para estar nesse lugar para ele poder ver. Quando ele viu, assim, toda aquela situação, a primeira impressão foi um nojo. Ele ficou assim, um nojo, ele ficou assim, asco, ele sentiu asco, ele ficou meio assim, estranho. Aí depois ele me abraçou, que ele viu que realmente aquela era a minha realidade. Foi aquilo que eu vivi. E durante um bom tempo lá na roça, nós tínhamos essa situação.
E nessa casinha em questão também não tem água encanada. E a gente pegava água encanada numa mina, que a minha mãe chamava. Eu pegava água lá e levava para dentro de casa, colocava no filtro de barro. Então toda essa história que chocou meu marido na diferença cultural, talvez foi, não nessa parte, eu não posso falar que é uma diferença cultural, como ele já gravou vídeos falando de coisas que ele que se incomodou muito quando viu no Brasil. Tem os vídeos aqui, da mesma forma que eu sempre gravo vídeos aqui e falo das coisas que me incomodou, e às vezes tem muitas coisas que ainda me incomodam aqui na Islândia, porque não é de onde eu vim. Então, a minha experiência de repente não é a mesma que a sua. E mais ser bem sincera, os meus sobrinhos não nasceram nessa latrina. Tanto quando eles verem esse vídeo, eles vão perguntar para as mães dele. Falam, mãe, a que a tia tá falando lá no YouTube. E a mãe dele vai confirmar que era assim a nossa vida. Mas lá na casa da roça, onde que não tinha eletricidade, tinha água encanada já. Agora, a água encanada tratada demorou chegar na casa da rua, tá? Demorou um tempão chegar na casa da rua. Essa época aí nem água tratada tinha. A água vinha direto de um riozinho lá. E aí esse riozinho lá nessa casa, assim que é o problema, comadre. Quando a gente fazia as necessidades nesse banheiro, que não é mais latrina, porque lá tinha um vaso bonitinho, tinha descarga, toda essa história direitinho, a descarga ia tudo pro rio. Naquele mesmo rio que a Joaninha tomava banho, pescava os peixes para ficar fazendo comidinhas, que todo mundo comia. E toda essa história eu contei pro meu marido e ele ficou apavorado. Mesmo na casa de hoje da rua, tá? A casa onde a minha mãe mora lá. De todos os moradores lá, o esgoto é jogado no rio, que passa por toda a cidade. E quando vem enchente, comadre, quando a enchente vem que levanta aquele rio e joga por toda aquela casa, não só na nossa casa, mas por toda a casa dos arredores lá, que é que eu fico pensando, que coisa que nós passamos e como a gente é forte com essa bactéria. Essa história que eu tô te contando agora, eu contei pro meu marido, porque ele ficou perguntando, Joana, como o esgoto é tratado aqui nessa cidade? Aí eu falei, não é tratado, é simplesmente jogado no rio. E um rio que de vez em quando está secando hoje em dia, porque com a tirou muitas matas, a água está mais escassa nesse local, o rio foi diminuindo bastante. E aí dá um pequeno mau cheiro lá para quem mora próximo a esse rio. Então, comadre, muitos de meus amigos da minha idade, ou pessoas que moram lá, somos assim, os resistentes por todas essas bactérias que nós devemos ter pegado e os anticorpos devem ter eliminado. Mas contar essa história para você me faz refletir muito sobre onde a vida pode nos levar. Agora, por mais alto que a vida nos leva, é sempre bom lembrar e recordar de onde que a gente fazia cocô, por exemplo. Para quem um dia sentava numa latrina como essa, nem imaginava que um dia eu ia poder estar aqui na sua frente contando essa história e que sirva de exemplo para minha vida. Porque eu jamais posso esquecer de onde que eu vim. Eu tenho sim orgulho de toda ela. E essa semana eu estava falando com um rapaz que ele estava brincando lá na semana de Halloween, ele estava vendo tarô, falou, Joana, você lembra muito do passado. Eu falei, eu preciso pegar meu passado para trazer para o presente, para mostrar para a comadre que se ela acreditar nela, muitas coisas podem acontecer. A gente não deve ser extremamente positivos, acreditar que sempre tudo vai dar certo. Mas a gente tem que sim acreditar. A gente tem sim que pensar positivo, porque o negativo já está rodeado na gente no dia a dia. E por isso, comadre, eu chamo muito bem sua atenção para deixar esse vídeo gravado aqui, porque eu quero muito passar 2 dias nesse local, nessa casinha aqui, ó. Na outra casa, eu percebi que eles têm água encanada, que eles têm uma vida mais, vamos chamar assim, uma vida mais normal, sei lá. Mas eles mantêm essa tradição dessa casinha lá que eu não sei porquê.
Mas quando eu filmar para lá, você vai acreditar com o que eu estou falando para você. E você vai saber que sim, é possível sim você mudar a sua vida. E que sim, que só depende de você para fazer a diferença, para que o amanhã seja diferente. Agora, que eu penso muito em um dia sentar com os administradores dessa pequena cidade onde que eu nasci para falar sobre o esgoto lá, eu penso. Porque ainda nos dias de hoje, por mais que tem papel higiênico, por mais que eles, sabe, tem água encanada, esse esgoto vai tudo pro riozinho lá. E aquelas pessoas que moram lá são todas afetadas por isso. Vamos refletir pelo lugar que a gente veio e onde nós estamos hoje. O que que nós fizemos, o que que nós estamos vendo de diferente hoje? Não estou falando só de internet, que a gente pega o telefone, dá um toque assim, a gente vai para tudo quanto é lugar. Eu estou falando para a gente refletir de coisas assim, ó, que a gente viu o progresso acontecer, não no mundo, mas na nossa vida. Eu sou Joana Maria, eu te vejo amanhã. Tchau. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente.